dia, tarde, noite. Vamos encerrar a teoria cinética dos gases nesse vídeo em que a gente vai falar sobre calores específicos molares. Então nós estamos falando de gases e para um gás o calor específico vai depender do processo termodinâmico que você está realizando. Então vamos a essa discussão. Começamos com o seguinte raciocínio. Nós vamos determinar a energia interna de um gás a partir da energia cinética. Isso vai ser importante para a gente obter algumas equações de calores específicos, tá? Então vamos começar com isso. Nós queremos obter a energia interna a partir da energia cinética. A energia interna, ela vai ser a energia cinética total, certo? A energia atribuída à agitação das partículas ali, ela vai ser a energia de cada partícula. A gente aprendeu a calcular de cada partícula ali individual, né, no vídeo passado, usando a média. A energia interna vai ser a energia cinética total, que por sua vez a gente pode escrever como número de partículas vezes energia cinética média, usando um raciocínio semelhante ao do vídeo passado, né, em que a gente atribui ali que cada partícula individualmente tem mais ou menos a mesma velocidade, a gente usa uma média e multiplica pelo número de partículas. E aí o Nzão, como sempre, número de mol vezes número de Avogadro. Aí a gente tem uma equação para esse camarada aqui, que é 3 meios de kT, que a gente obteve na videoaula passada. E o número de Avogadro, você consegue escrever ele R sobre a constante Boltzmann. Para que isso? A gente mata a constante Boltzmann aqui e tem que a energia vale 3 meios de nRT. Esse é um outro importantíssimo resultado da termodinâmica aí para os gases ideais. Então, se a energia interna é 3 meios de nRT, a variação da energia interna vai ser 3 meios de nR delta T. Como sempre, nós vamos, né, ressaltar que isso é válido para o gás ideal, tá bom? Então, isso é um gás ideal e a gente vem estudando gás ideal monoatômico, né? Então vamos deixar aqui gás ideal monoatômico. Então, gente, você tem aqui um resultado importantíssimo que relaciona a energia interna, que a gente vem trabalhando com ela desde lá da primeira lei da termodinâmica, à temperatura. Isso é muito importante, vai ajudar a gente a estudar aqueles processos termodinâmicos, né? Fica mais fácil para a gente calcular uma variação de energia interna para eu usar naqueles processos termodinâmicos lá, que eu dependia de conhecer ali o que estava acontecendo com calor, trabalho, energia interna lá, para usar a primeira lei de termodinâmica. Então, facilita a nossa vida nesse ponto. Mas o nosso objetivo aqui é falar de calores específicos. Então, tendo esse resultado em mente, vamos falar agora de um processo a volume constante. Um processo a volume constante, ele vai ter o seu próprio calor específico, né? O gás ele vai ter um calor específico próprio para um processo termodinâmico a volume constante. Então tá bom. Nós vamos fazer o seguinte. Um processo a volume constante, ele vai ter, né, a temperatura dele vai mudar. Né? Então você vai ter aqui um acréscimo de temperatura, um ΔT, né, que vai ser adicionado à sua temperatura. Esse ΔT pode ser negativo, não tem problema. O meu ponto aqui é o seguinte: o processo a volume constante, a gente mexe na temperatura e a gente mexe na pressão. A pressão vai passar a ser P mais ΔP. Então, a gente tem que ficar atento porque o processo é a volume constante, esses outros dois aqui vão mudar. Então, o que mais? Vamos agora usar a nossa figurinha lá do Halliday para ilustrar esse processo a volume constante. Então, você tem um gás com um êmbolo, aí a gente tem a caixa de bolinhas de gude, onde a gente tira bolinhas de gude se a gente quiser diminuir a pressão.
e a gente coloca bolinhas de gude aqui se a gente quiser aumentar a pressão, mas a gente não quer, o que a gente quer fazer aqui é travar o volume porque ele é a constante. O processo é a volume constante. Então você vai colocar um pino aqui e um pino aqui atravessado e travar esse êmbolo. Esse êmbolo não vai para lugar nenhum, tudo bem? Aí isso não tem mais muito sentido, né? Você tem indícios de qual é a pressão do gás com essa caixa, você pode até tirar ela daqui se você quiser, porque esse êmbolo aqui está travado, tá bom? Para eu realizar um processo qualquer a volume constante, agora eu preciso de retirar calor aqui desse gás ou fornecer calor desse gás, para esse gás. É a única alternativa. Né? Trabalho ele não vai realizar porque não vai ter variação de volume. Então, para ocorrer um processo termodinâmico, se eu não vou mexer no volume, se eu não vou realizar trabalho, então obrigatoriamente tem que mexer no calor. Ou eu forneço calor, ou eu retiro calor para que ocorra um processo termodinâmico a volume constante. Tá bom? Então, lembra lá do processo a volume constante que contribuiu para amassar todo aquele tanque lá que a gente viu 2 vídeos atrás, quando a gente falou de gás ideal? Então, lá ocorreu, né, como a temperatura caiu de noite e a temperatura do lado de fora ficou mais fria do que a temperatura do lado de dentro do tanque, calor saiu lá naquele processo. Aqui não. Aqui vamos pegar um exemplo aqui em que calor entra. Eu tenho aqui um reservatório térmico que eu consigo controlar a temperatura dele. Coloquei ele a uma temperatura maior do que a temperatura do gás. Vai entrar calor aqui dentro. Tudo a volume constante. Então o que vai acontecer? Vamos tentar ilustrar isso em um gráfico. Então a pressão ela está aumentando, ó, P mais ΔP. Eu forneci calor, se eu forneci calor, a temperatura vai aumentar. Se a temperatura vai aumentar, eu vou passar para uma isoterma superior, então a pressão vai aumentar também. Então eu analisando isso aqui com base nesse gráfico, está perfeitamente de acordo com a equação PV igual a nRT, em que V é constante, né? Eu forneço calor, aumento a temperatura, aumento a pressão. Então é isso aqui que aconteceu. Você tem aqui um processo a volume constante. Esse calor que eu forneci pode ser calculado com base no seguinte: número de mol, nós controlamos, nós caracterizamos a quantidade de matéria em gases com o número de mol. Então, número de mol, calor específico, ΔT. Só que aqui nós vamos estipular que nós temos um calor específico próprio para a transformação a volume constante, que nós vamos chamar ele de calor específico a volume constante. Então vai ficar claro que se a gente tiver um processo a pressão constante, vai ser um outro calor específico, isso vai ficar claro daqui a pouco. Então, ok, estipulamos aqui que nosso calor é calculado dessa maneira. Se eu pegar a primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna Q menos W, eu escrevo aqui o Q como NCV ΔT, e esse W aqui, a volume constante, a gente sabe que ele vale 0. Portanto, eu tenho que a variação de energia interna nesse processo a volume constante é número de mol, calor específico a volume constante, ΔT. Tá bom? Quero calcular então, quero saber mais sobre esse calor específico aqui. Então vamos isolar ele, ó, variação da energia interna, N, variação da temperatura. Só que a variação da energia interna, a gente acabou de aprender a calcular ela, segundos atrás, né? Na nossa primeira parte desse mesmo vídeo. A gente acabou de aprender a calcular ela. 3 meios de NR ΔT. Olha, N ΔT em cima, N ΔT embaixo. Você acabou de entender que para um gás ideal monoatômico, calor específico a volume constante é 3 meios de R. Tá bom? Então,
Você acabou de encontrar o calor específico de um gás ideal, ou de um gás ideal que está sendo submetido a um procedimento a volume constante. Ele vale 12,5 Joule por mol Kelvin, porque é 3 meios de R e R é uma constante. Você sabe então qual que é o calor específico molar a volume constante para um gás ideal. Você acabou de encontrar isso. E aí eu estou falando o tempo inteiro que se eu fizer um outro processo termodinâmico, como por exemplo a pressão constante, ele vai ocorrer de acordo com um calor específico diferente. Vamos ver se isso é verdade. Então aqui, ó, fechando aqui gás ideal monoatômico como eu havia falado. Então, isso antes da gente passar para o processo a pressão constante, você tem um resultado importantíssimo aqui também. A energia interna, ela era 3 meios de nRT, né? A gente tinha chegado a esse resultado no início do vídeo. Só que 3 meios de R é o calor específico a volume constante. Então eu posso escrever a energia interna como NCVT e a variação de energia interna como NCV ΔT para qualquer processo termodinâmico, não só processo termodinâmico a volume constante. Por que isso? Porque essa equação aqui vale para qualquer processo termodinâmico, certo? Então, essa aqui também vai valer. Mesmo que o processo termodinâmico não seja a volume constante, você pode usar o calor específico a volume constante, né, essa constante aqui, para calcular a variação da energia interna. Dessa maneira aqui. Então, moral da história, né, resultado em que a gente já estava desconfiado dele. Ó, esse processo termodinâmico aqui, que vai entre T e T mais ΔT, segundo essa curva 3, vai ter a mesma variação de energia interna que esse aqui que vai a volume constante e vai ter a mesma energia interna que vai a pressão constante. Esse processo 3 aqui é adiabático, tá? Então aqui, ó, adiabático, isovolumétrico ou isobárico, todo mundo com a mesma variação de energia interna, porque depende só da temperatura e de outras constantes, e você pode usar o CV para calcular a variação de energia interna nesses 3 processos aqui, sem problema nenhum, mesmo ele não sendo um processo a volume constante. Essa equação aqui, ela vai valer independentemente do processo, porque ela vem de um raciocínio que é independente do processo, que foi esse aqui. Tudo certo? Então, para o gás ideal monoatômico, você pode sempre usar a variação de energia interna usando CV, mesmo que o processo não seja a volume constante. Tá bom? Então agora sim, vamos lá para o caso em que a gente faz um processo a pressão constante. Você tem a mesma situação, só que agora não tem mais o pino, esse êmbolo não está travado. E eu vou de novo jogar calor no recipiente. A tendência vai ser o quê? Aumenta a velocidade das partículas porque você está aumentando a temperatura. Se aumenta a velocidade das partículas, elas vão ficar mais agitadas e vão querer expandir, elas vão querer ocupar um volume maior, elas vão bater com mais velocidade, com mais força nas paredes do seu recipiente aqui, e a tendência então é mover esse êmbolo para cima. Tudo bem? Só que, por que isso é a pressão constante? Se eu não mexi a quantidade de bolinhas que tem aqui em cima dessa caixa, se eu não adicionei nem retirei, eu não estou pressionando mais ou menos esse êmbolo. Então, como as partículas ganham mais energias e vão querer, né, bater com mais força nas paredes do material, do recipiente, apesar disso, como eu não estou mexendo aqui, apesar disso, não tem variação de pressão. Essa energia extra que elas ganham é transmitida ali para o êmbolo. O resultado daquilo vai ser, o êmbolo vai subir, eu vou expandir, o gás vai expandir, ele vai passar a ocupar um volume maior, só que ele aumentou de temperatura, né? Ele recebeu calor e esse calor ele vai ser usado para levantar o êmbolo aqui. A pressão ela não vai variar.
Então, a temperatura vai variar porque esse gás recebeu calor, a energia cinética das partículas vai aumentar, o volume vai variar por conta da expansão. A única coisa que não vai variar é a pressão, porque eu não mexi nessa caixinha que pressiona o êmbolo, eu não estou pressionando o êmbolo nem mais nem menos. Estou pressionando o êmbolo do mesmo jeito que antes. Então, esse processo num gráfico PV, tá aqui, ó, eu tenho que ir entre duas isotermas que representem um aumento de temperatura. Então tá aqui, e eu tenho que fazer isso a pressão constante. Então eu vou entre duas isotermas que representem um aumento de temperatura, a exemplo do que a gente fez no processo passado, né? Só que eu vinha na vertical, né? Entre as duas isotermas, representando um aumento de temperatura. A consequência passada lá seria um aumento de pressão, era um aumento de pressão, e a consequência aqui, nesse nosso sistema, vai ser um aumento de volume, a expansão do gás aqui, ó. Então, o trabalho P delta V, área sobre essa curva, então representamos, né, e a transição aqui entre duas isotermas, né, que represente um aumento de temperatura. Você tem aqui uma isoterma de menor temperatura, aqui você tem uma isoterma de maior temperatura. Então, esse foi o nosso processo termodinâmico. O que isso vai resultar em termos de equações? A gente passa, né, a gente vai usar o mesmo NC ΔT e a gente fala que esse calor específico molar aqui ele está a pressão constante. Onde que a gente vai usar isso? Trabalho P ΔV, já vimos isso em alguns vídeos para trás, ficou bem claro também no gráfico que a gente acabou de mostrar. Só que para um gás ideal, eu posso escrever P ΔV como NR ΔT, né? PV igual a nRT. Para o gás ideal, eu escrevo o trabalho como NR ΔT. Então agora eu pego a primeira lei da termodinâmica aqui, a equação da primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna é calor menos trabalho, como sempre, e escrevo o calor em função daquela definição que a gente acabou de escrever ali atrás, né? Que o calor no processo termodinâmico, definição não, né? Nós ajustamos a equação para o calor no processo a pressão constante, era NCP ΔT, definimos ali na tela lá para trás. E o W, o trabalho, ele vem aqui, ó, NR ΔT. Então tá aqui, ó, primeira lei da termodinâmica, de acordo com as equações que a gente acabou de estabelecer. Só que se eu coloco em evidência aqui o N do lado de cá e o ΔT do lado de cá, que a gente tinha acabado, qual a equação que a gente tinha acabado de encontrar que valia para qualquer processo termodinâmico? Não era variação da energia interna igual a NCV ΔT? Nós não tínhamos acabado de encontrar essa equação, NCV ΔT para variação de energia interna, valendo para qualquer processo termodinâmico? Ó, eu tenho variação da energia interna, eu tenho N aqui, e eu tenho ΔT aqui, o que está no meio só pode ser CV. Certo? Por quê? Porque eu sei que ΔE, NCV ΔT vale para qualquer processo termodinâmico, mesmo o isobárico. Então, eu encontro que CP é igual a CV mais R, né? Então aqui, ó, eu tenho CV igual a CP menos R. Então, CP que eu estava procurando, eu jogo R para o lado de lá. CP é CV mais R. Certinho? Então, os calores específicos, a pressão constante e a volume constante são diferentes para um gás. O CP para o gás ideal monoatômico, já que esse aqui é 3 meios de R, o CP vai ser 5 meios de R. E você vai ter a relação em que o CP vai ser sempre maior do que o CV. E você pode entender isso porque o processo a pressão constante tem a realização de trabalho. Então, quando você estuda esses processos termodinâmicos a pressão constante e a volume constante, você compreende que esses calores específicos têm que ser diferentes, né? A pressão constante você tem o trabalho, a volume constante você não tem trabalho. Então, você tem processos termodinâmicos bem diferentes ali acontecendo. E os calores específicos molares vão ser diferentes. CP vai ser sempre maior do que CV.
Tudo bem? Ah, mas e calor específico a temperatura constante? Tem? É muito mais difícil de definir, né? A gente começou as nossas definições de CP e CV a partir de uma equação lá para o calor que tem o ΔT. Então, normalmente, quando a gente está trabalhando com o processo a temperatura constante, a gente vai usar equações contendo o CV, que o calor, as equações de energia interna envolvendo o CV lá, como já falei várias vezes durante esse vídeo, valem para qualquer processo termodinâmico. Tá bom? Então, em relação a calores específicos molares, a gente fica por aqui. Para a gente finalizar o período, vão faltar 2 vídeos sobre entropia e segunda lei da termodinâmica. E aí a gente finaliza o nosso período de Física 2 de fenômenos termodinâmicos e óticos, só que sem os óticos, e com fluidos e com oscilações no lugar, né? Igual a gente tratou aqui durante esse período todo. Então, valeu, até o nosso próximo e último tópico, onde a gente vai falar de entropia e de segunda lei da termodinâmica. Até lá!